2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, instituído pela ONU em 2008. Estima-se que no Brasil existam 2 milhões de autistas diagnosticados. E esse número, no entanto, pode chegar a 3 milhões. Em crianças, o espectro autista é mais comum que AIDS, câncer e diabetes juntos. Bom, e para falar sobre essa doença, sobre esse assunto, eu recebo agora o psiquiatra, o Leonardo Maranhão. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, Leonardo. Vamos lá, então. Quais que são as características aí de um autista? Por que a gente fala em espectro autista? Então, Felipe, as características do autista vêm em decorrência dos graus, dos tipos de dificuldades que eles apresentam, que são os distúrbios na comunicação, fala, linguagem e comunicação, a alteração do comportamento com padrões repetidos e estereotipados e a alteração da sociabilidade. E, segundo a classificação americana, se estabelece não tipos de autistas, 5 grandes tipos de autistas como temos na classificação mundial, e sim um espectro, são gradações, são níveis, desde o mais severo, até o moderado ao mais leve. Desta forma, você teria todos dentro do grande grupo do espectro e não demorando para se fazer um diagnóstico a procurar um tipo específico. Agora, eu falei aqui na abertura da nossa entrevista em 2 milhões aí de brasileiros diagnosticados. Quer dizer, a gente tem um problema aí também da subnotificação. Como que funciona esse diagnóstico? Ele é difícil de ser feito? É um diagnóstico complexo em razão das dificuldades do próprio desenvolvimento da criança. A criança a ser avaliada, ela tem cerca de 18 a 36 meses. Algumas crianças você tem que esperar até o 4º, 5º ano de idade para fazer o diagnóstico. Você pode ter quadros semelhantes em que você tem que afastar o diagnóstico, como quadros orgânicos, neurológicos, o próprio atraso no desenvolvimento. Isso faz com que você levante suspeita inicialmente dos casos, você coloca aquele caso como um caso de alerta, você já programa um esquema de estimulação dessas crianças e você, no acompanhamento, você pode fazer ou não o diagnóstico. E com relação à dificuldade do próprio diagnóstico, ele vem em razão de ser um diagnóstico clínico. Não existem exames de sangue, nem exames de imagem ainda, que são comprovadamente eficazes para se fazer esse diagnóstico. Feito esse diagnóstico, né? Como que é o tratamento? O tratamento, ele trata-se, na verdade, hoje, o comportamento, trata-se as comorbidades, ou seja, são os transtornos associados ao quadro, como, por exemplo, o transtorno do sono, que ocorre em mais de 70% das crianças. Trata-se o transtorno sensorial, que ocorre em cerca de 90% a 95% dessas crianças, um distúrbio sensorial, seja na na audição, na visão, no olfato, no tato, em que há uma desorganização desse sistema sensorial, seja na ansiedade, transtornos de ansiedade relacionados, tiques, transtornos de déficit de atenção, enfim, todo o transtorno que está conjuntamente ao transtorno do espectro autista ou o próprio autismo, ele deve ser tratado para que se consiga ter uma maior eficácia nos tratamentos psicoterápicos. Ainda voltando, eu estava procurando aqui, eu achei interessante, eu li em uma reportagem, nessa questão ainda do diagnóstico, né? Uma frase que diz o seguinte: para algumas famílias o diagnóstico pode ser um momento muito triste e difícil, para outras é um alívio, pois as colocam em um lugar onde podem começar a agir. Quer dizer, tem essa questão também da informação, a importância que tem a informação, saber que tem a doença, né? Há esse problema também, é um problema aqui no Brasil, a falta de informação? Sim, ainda se tem muita falta de informação, sobretudo para as mães que tem o seu primeiro filho. A mãe do primeiro filho é carregada de muita expectativa, de muito desejo e sonhos. E quando você, por outro lado, também é uma mãe mais ansiosa, é uma mãe um pouco mais medrosa, inexperiente. Isso faz com que possa dificultar
o diagnóstico, a suspeita diagnóstica no caso. Mas a gente sabe que é um luto dar o diagnóstico para esse pai, para essa mãe, mas a gente sempre tenta olhar e colocar sobre a perspectiva de que é melhor a gente fazer uma intervenção precoce o quanto antes, e o diagnóstico, se não for firmado naquele momento, pode ser firmado com o acompanhamento. Isso é importante dizer porque quando a gente fala do quadro clássico, que é um quadro que a gente se vê em alguns filmes, são quadros que são, na verdade, não são o mais comum e mais difícil de fazer o diagnóstico. O quadro mais complexo e difícil, e o que tem sido mais comum, são quadros que a gente chama de um autismo sem outra especificação, em que tem cara de autismo, mas também tem cara de TDAH, de hiperatividade, e a criança às vezes olha no olho em alguns momentos, às vezes ela pode até ser verbal, falar, e você fica naquela confusão. Esses quadros são muito mais comuns do que a gente imagina, e de mais difícil, só faz diagnosticamente em acompanhamento. E aí a gente falou dessa questão da importância de se ter a informação e o conhecimento, até porque na falta dele gera um outro problema, que é o do preconceito, né, Leonardo? Exatamente. Esse é outro lado extremamente importante e bem lembrado. A gente escuta no consultório que os pais comentam assim, mas ele é perfeito, nossa, ele é perfeito, como que ele tem uma deficiência se ele é perfeito? Na verdade, ele é perfeito. A deficiência ali é uma dificuldade, ele está atrasado com o compromisso do desenvolvimento neurológico. Então, o que a gente quer fazer com a intervenção é fazer com que ele consiga ser ajudado para conseguir chegar e caminhar junto com os seus pares, as outras crianças da mesma faixa etária. Essa seria realmente a ideia da intervenção e tratamento. E aí a gente sempre se relaciona à questão do autismo, a falar criança autista, o autismo na infância, e se fala muito pouco sobre o adulto autista, né? Sim. Até como na forma de se relacionar e até na questão do mercado de trabalho também, Perfeito. Né? Porque aqui eu vi também em países desenvolvidos, como por exemplo no Reino Unido, estima-se que 16% dos autistas ocupem cargos e empregos remunerados, né? Imagino que aqui no Brasil a situação seja diferente, né? Ainda está começando. Os autistas que têm mais autonomia e independência são os autistas mais leves, né? Que também são chamados de síndrome de Asperger. O que a gente percebe é que dos deficientes, de todas as deficiências que são incluídas hoje, deficiências físicas já são incluídas no mercado de trabalho pelas cotas, a gente sabe que os deficientes da área mental correspondem a 1% apenas, é muito pouco. Existem algumas empresas que estão trabalhando com isso, estão capacitando esses pacientes com autismo mais leve para conseguir se adentrar em áreas de tecnologia, áreas de contabilidade, conferência de mercados. Eles são muito bons nessas áreas, lógico-matemáticas. Então, se eles forem bem preparados, eles conseguem realmente exercer a função de uma forma muito bem feita. Quais que são aí os direitos que os autistas e as famílias deles têm? Os direitos do autista, ele foi equiparado com os direitos da pessoa com deficiência. Então, a família do autista, ele tem direito a conseguir comprar um carro no nome do autista, né? Sendo isento de alguns impostos. Com isso, o valor do carro fica um valor bem mais acessível para levar o próprio o paciente para as terapias, para poder transportar para a escola. Se não houver interesse na compra de aquisição do veículo, também existe um sistema também de transporte que o atende, que também leva e busca esse autista para a escola. O autista ele tem direito de estudo, né, e tratamento. É importante que os pais busquem esse direito e vejo que muitos pais acabam entrando contra o Estado, né, solicitando esse direito a fim de que eles consigam bolsas para estudar em escolas especiais e terem acesso à equipe multidisciplinar, que é o psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, educador físico, psicomotricista, musicoterapia, hidroterapia. Então, sim, é um número, gama de profissionais que vão ajudar ele nas habilidades que ele tem deficiência, a fim de que ele consiga avançar.
E apesar de todos esses direitos, Leonardo, a infraestrutura consegue acompanhar essa questão infelizmente, das políticas públicas, né? Infelizmente, assim. A gente sabe que no nosso país a gente tem que criar demandas, né? E frente a tantas outras dificuldades que passamos, é importante esse grupo se mobilizar mais e cada vez buscar mais os seus direitos. A gente vê que os pacientes que são portadores do vírus HIV, eles conseguiram amealhar um hospital, um tratamento específico para eles na cidade de São Paulo. Então, assim, a gente sabe que a saúde é um dever do Estado e da Federação, e não do município. Então, assim, se houver maior organização e busca pelos direitos, a gente em breve vai conseguir realmente ter vários equipamentos específicos para tratamento desses pacientes. Uhum. E aí tem um papel fundamental a informação aí, como a gente a informação e saber também realmente passar essa informação. Por que é importante tratar, por que é importante investir nesse público. Eles têm uma série de habilidades, se forem bem aproveitados, eles vão desempenhar algumas funções melhores que os normotípicos, que são os normais. Tá certo, queria agradecer a participação aqui do psiquiatra Leonardo Maranhão. A gente conversou um pouquinho aí sobre o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado nesse 2 de abril. Leonardo, muito obrigado. Muito obrigado, Felipe. Agradeço muito.